Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama chamado Vicky e Cristina Barcelona. Alerta de spoilers a seguir. As melhores amigas, Vicky e Cristina, estão atualmente a caminho de Barcelona para passar as férias. Elas são melhores amigas desde a faculdade, e agora Vicky está fazendo um mestrado em identidade catalã. Quanto a Cristina, ela escreveu, dirigiu e estrelou um filme que durou 12 minutos, mas ela simplesmente detestou o filme. Foi também por volta dessa época que Cristina terminou com outro de seus namorados, então ela queria uma mudança de cenário. Felizmente, os parentes de Vicky a convidaram para ficar com eles em Barcelona por 2 meses, e Cristina decidiu ir com ela. Vicky e Cristina são quase idênticas em seus gostos, aversões e opiniões. No entanto, elas têm abordagens muito diferentes quando se trata de amor. Para Vicky, o amor tem tudo a ver com compromisso e estabilidade. Ela tem um namorado bem-sucedido e convencional em casa chamado Doug, de quem está noiva. Cristina, por outro lado, aceita que o sofrimento é uma parte inevitável do amor, e ela ama como se estivesse apostando todas as suas fichas naquela pessoa. Mas se alguém lhe perguntasse no que ela está apostando, ela não saberia a resposta. Embora ela não saiba o que quer, ela sabe que não quer o que Vicky tem, assim como Vicky não tem interesse nos dolorosos e excitantes relacionamentos de Cristina. Em Barcelona, as duas se encontram com a parente de Vicky, Judy, e seu marido Mark. O casal tenta apresentar Cristina a um jovem solteirão, mas ela fica totalmente entediada com a presença dele. No entanto, as coisas se tornam mais interessantes quando elas visitam uma galeria de arte, e Cristina repara em Juan Antonio Gonzalo, um artista torturado que tentou matar sua esposa, ou pelo menos é o que dizem os rumores. Na verdade, poderia ser o contrário, ninguém realmente sabe. Independente disso, depois de um casamento ardente e de um divórcio ainda mais conturbado, o boato se espalhou por todo o mundo da arte, e Cristina fica completamente obcecada por aquele homem. Então ela leva Vicky a um restaurante naquela noite porque sabe que Juan Antonio também estará lá. No restaurante, Cristina envia incansavelmente alguns sinais provocantes na direção de Juan Antonio, que se aproxima das duas. Para surpresa delas, ele se oferece para levá-las a Oviedo, onde comerão boa comida, beberão um bom vinho, e terão uma boa noite de amor apenas os 3. A sua oferta muito franca e muito sensual excita Cristina, mas apavora Vicky, que está fazendo seu melhor para rejeitar as investidas do espanhol. Apesar de seus protestos, Vicky ainda concorda em ir para Oviedo no avião de Juan Antonio, junto com Cristina. Durante seu primeiro dia em Oviedo, Juan Antonio leva as duas mulheres para passear. Vicky permanece sempre em alerta em relação a Juan Antonio. Cristina, no entanto, está se divertindo muito. Ao contrário da sua oferta inicial, Juan Antonio evita o assunto dos 3 dormirem juntos até a noite em que ele o traz à tona, depois de ter bebido muito vinho. Nervosa, Vicky imediatamente recusa a oferta, mas Cristina concorda em vê-la em seu quarto de hotel. Lá, Cristina se faz de tímida e age como se estivesse lá apenas para uma bebida rápida, mas Juan Antonio descobre a charada imediatamente com a sua franqueza. Então os dois se viram para um beijo, mas de repente, Cristina se afasta, dizendo que vai ficar doente. Ela tem úlcera e todo o vinho que bebeu fez com que seu estômago ficasse fora de controle. Infelizmente, a noite de amor desenfreada dos dois é colocada em espera. No dia seguinte, Cristina está presa na cama enquanto se recupera da sua dor de estômago. Isso deixa Vicky nervosa e sem disposição para passear, mas ainda assim é isso que ela e Juan Antonio acabam fazendo. Embora ela tenha sido antipática com ele desde o início, Vicky está lentamente começando a se divertir com Juan. Sua opinião sobre ele começa a mudar quando ele a leva para ver o seu pai em sua casa de infância. Lá eles se unem por causa da arte, e Juan Antonio continua falando da sua ex-mulher, Maria Helena, que é ao mesmo tempo admirada e criticada por ele. No fim da noite eles jantam à luz de velas, e Vicky se encanta com o romance e o vinho doce que agora rodopia em sua cabeça. Olhar para Juan Antonio agora faz o seu coração vibrar, mas de repente, Doug liga para ela no meio do jantar. Surpreendentemente, ela não está encantada em ouvir a voz de seu noivo, e em vez disso se sente nervosa por estar falando com ele, enquanto Juan Antonio está sentada do outro lado da mesa. Juan Antonio percebe isso e imediatamente compreende que Vicky está se sentindo atraída por ele. Mais tarde, Juan Antonio leva Vicky para ouvir uma apresentação de música de violão espanhol, o que a comove profundamente. Então, depois de uma noite linda e emocionante, Vicky cede aos encantos de Juan Antonio, e os dois fazem amor. A viagem de volta para casa é um tanto estranha, com Cristina pedindo desculpas repetidamente, e Vicky em silêncio total, sem dizer nada a Cristina sobre a noite com Juan Antonio. Durante os primeiros dias de volta a Barcelona, Vicky se vê pensando em Oviedo.
Neste ponto, ela parece desencantada com seu noivo sempre que ele telefona. Um dia, Cristina lhe conta que Juan Antônio a convidou para uma degustação de vinhos, deixando Vicky muito decepcionada. Ela força um sorriso para sua amiga, mas ainda está secretamente chateada por Juan Antônio não ter ligado para ela. Mais tarde, Doug liga para Vicky para contar a ela sobre a ideia que eles podem se casar em Barcelona. Como Doug pensa que este seria um gesto romântico, ele fica desapontado quando Vicky não mostra nenhum entusiasmo. Ela até parece relutante e pergunta qual é o sentido disso, já que eles se casarão novamente em Nova York. Ainda assim, Vicky apenas cede e diz a Doug que é uma boa ideia, mesmo estando completamente chateada com Juan Antônio. Enquanto isso, Cristina vai para o evento de degustação de vinho, e depois ela e Juan Antônio vão para a casa pitoresca em que ele morava com sua ex-mulher. Depois ele a leva para a cama que costumava dormir com Maria Helena. Por tanto tempo, Juan Antônio ficou desconfortável dividindo aquela cama com qualquer outra mulher, mas ele acha que as coisas com Cristina são diferentes. Então eles fazem amor e se apaixonam profundamente um pelo outro. Um dia, Juan Antônio e Vicky se encontram, e Vicky o confronta, perguntando por que ele nunca se preocupou em ligar para ela. Então Juan Antônio explica que sabia que ela iria se casar em breve, e por isso ele não quis tornar a situação ainda mais confusa e complicada. Ele ainda cita sua ex-mulher, que costumava dizer que apenas o amor não cumprido pode ser romântico. Embora Vicky claramente tenha mais a dizer, ela apenas termina a conversa dizendo que ele e Cristina estão felizes juntos. Com isso, eles se despedem e desejam um ao outro uma boa sorte em seus relacionamentos. Na manhã seguinte, Doug chega a Barcelona e depois que ele e Vicky fazem amor na casa de Judy, ele comenta que Vicky está diferente em Barcelona e que ele está adorando isso. Vicky parece gostar do elogio, e enquanto os dois se abraçam, Doug pergunta sobre Cristina, e quando ele fica sabendo que ela já foi morar com um cara, ele supõe que o homem é um pseudo-intelectual torturado e autodestrutivo. Confirmando isso, Vicky acrescenta que Cristina às vezes a deixa nervosa com seus casos de amor excêntricos. Então Doug responde que enquanto ele ama Cristina porque ela é sua amiga, ele sempre a avisou sobre isso, dizendo ainda que Cristina é uma pessoa infeliz, que não consegue separar da imagem da artista que tem de si mesma, tentando se encontrar. Ele acha que o desprezo de Cristina pelos valores normais é pretensioso e clichê. Vicky se diverte com isso e os dois se beijam novamente. No dia seguinte, Cristina liga para Vicky e a convida para almoçar com ela e Juan Antônio. Doug protesta porque eles já fizeram planos, mas Vicky é muito rápida para cancelá-los. Durante o almoço, ocorre um momento embaraçoso quando Juan Antônio tenta tocar a perna de Cristina, mas acaba tocando a de Vicky por acidente. Ela começa a ficar nervosa e levemente angustiada ao falar sobre o caso deles, mas Juan Antônio diz que eles deveriam parar de falar sobre isso. Vicky então pergunta por que ele encostou na perna dela, e quando Juan Antônio entende onde ela quer chegar, ele esclarece que estava tentando tocar em Cristina e não nela. Apesar do esclarecimento, Vicky continua chateada, então Juan Antônio lembra que eles são pessoas muito diferentes e se ficassem juntos, logo estariam brigando um com o outro. Mas para ser mais positivo e não magoá-la, ele acrescenta que seus caminhos podem se cruzar um dia, em circunstâncias diferentes. Em seguida, Doug e Vicky se casam, enquanto Cristina e Juan Antônio continuam vivendo juntos em sua casa, e as coisas não poderiam ser mais incríveis para os dois. Cristina, em particular, sente-se mais sintonizada com o estilo de vida de Juan Antônio, e pela primeira vez em sua vida ela sente que finalmente encontrou o que procurava. No entanto, os problemas começam a surgir quando uma noite, o casal é acordado por um telefonema, e alguém no telefone informa a Juan Antônio que sua ex-mulher, Maria Helena, havia tentado tirar sua própria vida, e agora está no hospital. Então Juan Antônio vai vê-la e mais tarde volta para casa com a ex, para a decepção de Cristina. Enquanto isso, Vicky tem passado seu tempo fazendo aulas de espanhol durante o dia. Lá, um homem fica olhando para ela, então ele a convida para um encontro e ela concorda. Entretanto, quando o homem tenta tocar a mão dela, ela se afasta avisando que havia acabado de se casar. Mas o homem lhe diz que está com a impressão de que ela se arrependeu de ter se casado. Embora Vicky tenha ficado ofendida no início, ela ainda admite que ele está certo e explica que tem tido dúvidas desde aquele fim de semana com Juan Antônio. Enquanto isso, uma estranha rotina começa a tomar conta da casa de Juan Antônio. No início, Juan Antônio e Maria Helena não conseguiam parar de brigar um com o outro, mas com o passar do tempo, os três começam uma relação excêntrica, porém harmoniosa. Juan Antônio e Maria Helena incentivam a fotografia de Cristina, e logo ela se torna mais confiante em sua arte. Com a bênção de Cristina, Juan Antônio e Maria Helena fazem amor, e pouco tempo depois, Cristina e Maria Helena também fazem amor. Em seguida, Cristina explica sua nova relação romântica a três para Vicky e Doug.
Doug tenta ao máximo reter os seus julgamentos, mas é muito evidente que ele desaprova. Mas Vicky, no entanto, fica fascinada com a história. Um dia, Vicky flagra Judy beijando outro homem. Mais tarde, Judy a convida para almoçar e começa a explicar que há alguns anos ela não ama mais o marido. Quando Vicky pergunta a Judy se ela já falou com o seu psiquiatra sobre isso, ela diz que lhe foi dito que ela está com muito medo de agir em função da sua insatisfação. Isto faz Vicky pensar que talvez ela também tenha medo de agir por causa da sua própria insatisfação com Doug. Enquanto isso, Cristina, Juan Antônio e Maria Helena continuam sendo amantes. Maria Helena está convencida de que Cristina é o ingrediente que faltava para que ela e Juan Antônio se dessem bem. Afinal de contas, com Cristina na mistura, ela e Juan Antônio não brigam tanto quanto antes. Cristina também está florescendo no relacionamento, porque ela percebeu que sua confiança como fotógrafa aumentou muito. Isto a leva a tirar belas fotografias e ela se torna cada vez mais parecida com seus dois amantes. No entanto, em algum lugar do caminho, a dúvida começa a surgir dentro dela sobre a nova vida que estão levando. Depois de um tempo, ela anuncia a Juan Antônio e Maria Helena que vai embora, já que não pode mais continuar vivendo desta maneira. Ela explica que não quer o casamento convencional e manso que seus pais tiveram, mas ao mesmo tempo não quer isso. Maria Helena fica furiosa e diz a Cristina que ela tem uma insatisfação crônica, que nunca poderá ser sanada. Cristina então voa para a França por algumas semanas para ficar sozinha, com a intenção de voltar a Barcelona, para que ela e Vicky possam voltar para Nova York. Enquanto isso, Vicky conta a Judy sobre seus sentimentos em relação a Juan Antônio. Então Judy encoraja Vicky a deixar Doug e a procurar Juan Antônio. Mas Vicky tenta se livrar de Judy, pois sabe que ela está apenas tentando reescrever o seu próprio casamento infeliz através dela. Nos próximos dias, Judy continua possuída com a ideia de unir Vicky e Juan Antônio. Ela dá vários passos para que isso aconteça. Um deles é ligar para um amigo dela, que também é um artista. Ela lhe dá a ideia de dar uma festa e convidar tanto Vicky quanto Juan Antônio. O truque funciona e Vicky e Juan Antônio acabam conversando novamente. Depois de outra turbulenta e destrutiva discussão entre ele e Maria Helena, Juan Antônio está sozinho novamente. Então ele convida Vicky para almoçar antes dela voltar aos Estados Unidos, mas ela recusa. Dias antes de voltar para Nova York, Vicky recebe uma ligação de Juan Antônio, convidando-a mais uma vez para passear com ele. Desta vez ela concorda em ir e mente para Doug sobre isso. Quando Juan Antônio e Vicky estão juntos, ele consegue seduzi-la, mas de repente Maria Helena chega, atirando loucamente enquanto anuncia que vai se matar. Enquanto Juan Antônio tenta acalmá-la, a Maria Helena acerta a mão de Vicky acidentalmente. Isto tira Vicky do sério, e ela grita furiosamente para os dois que eles estão loucos, antes de perguntar como podem viver assim. Mais tarde, Vicky mente para Doug sobre sua mão machucada, e logo se encontra com Cristina, que acaba de voltar da França. Finalmente, Vicky conta a Cristina o que aconteceu entre ela e Juan Antônio, e Cristina sente que Vicky deveria ter lhe contado isso mais cedo, para que ela pudesse ter saído de cena ou lhe ajudado com seus sentimentos. Em seguida, Vicky e Cristina estão prestes a embarcar de volta a Nova York. O filme termina com Vicky voltando à sua vida de casada com Doug, e Cristina decidida a procurar a satisfação que nunca encontra em ninguém. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.